vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos na primeira leitura de hoje um trecho do livro do Gênesis, em que nós vemos, contemplamos aquela situação vivida pelo dilúvio, a aliança que Deus celebra com Noé depois do dilúvio. Noé que se refugiara naquela arca, que é símbolo da igreja, na qual nós entramos pelo batismo. Acabamos de celebrar este rito de acolhida dos catecúmenos que se preparam para o batismo. E pelo batismo nós somos firmados numa aliança com Deus que já é prefigurada nesse episódio de Noé. Disse Deus a Noé e a seus filhos: eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Fiz questão de reler aqui porque quero sublinhar o caráter desta aliança. Claro, a primeira aliança de Deus é com o ser humano, Adão e Eva, representando toda a humanidade, colocados num jardim. Mas com Noé nós temos explicitamente esta aliança, que tem uma promessa de Deus, não só ao ser humano, mas a toda a criação. Então nós vemos a valorização de toda a criação de Deus, inclusive são incluídos aqui os animais, né? Mostrar como a criação de Deus não é desprezível. Nós somos cuidadores dessa criação de Deus. É bonito aqui que o nosso painel, nosso mosaico principal, ele evoca também a criação, porque ali nós temos flores e temos pássaros e temos plantas, né? Temos animais. Aqui então é essa aliança de Deus com toda a criação. Podemos pensar nesse chamado que nos fez o Papa Francisco, nessa maravilhosa encíclica que nós estamos celebrando os seus 5 anos, a Laudato Si, né? Louvado sejas, meu Senhor, que evoca justamente o cântico das criaturas de São Francisco de Assis. A aliança de Deus é com toda a criação. O ser humano tem um lugar especial nessa criação, porque criados fomos à imagem e semelhança de Deus. E aqui se fala de um sinal. Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco. Então a aliança é com toda a criação. Por todas as gerações futuras, ponho o meu arco nas nuvens como sinal da aliança entre mim e a terra. Não é verdade que depois de uma tempestade, de uma chuva, quando é dia ainda e a gente pode contemplar no céu o chamado arco-íris, nós nos alegramos com essa beleza, vendo depois da chuva e ainda com a luz do sol, aquele arco com as várias cores, né, e que foi tomado aqui no livro do Gênesis como sinal da aliança entre Deus e a criação. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda a criatura. Então é uma aliança muito bonita. Vejam como a mensagem do livro do Gênesis é muito otimista, é muito bela, né? Deus ama a sua criação. E aqui a aliança é da parte de Deus, é irrevogável. É uma aliança para sempre, com todos que vêm depois. E é só Deus que faz aliança. É uma promessa dele. É diferente das outras que nós teremos, que tem uma contrapartida. Essa aliança é uma promessa gratuita, benevolente da parte de Deus. Pois voltamos
a comentar brevemente esse texto a partir da segunda leitura. Vamos ao evangelho de hoje, curtinho, um trecho de Marcos, primeiro capítulo. E o evangelho é curto nas suas palavras, mas muito denso. O Espírito levou Jesus para o deserto. Deserto na Bíblia tem um grande significado. É no deserto que Deus experimentou o seu povo. Então evoca aqui o êxodo, né? A saída do povo da escravidão do Egito, o percurso que fez no deserto até a terra prometida. E ele ficou no deserto durante 40 dias. Lembrando aqueles 40 anos do povo caminhando no deserto até entrar na terra prometida. Lembrando também aqueles 40 dias que Moisés ficou no Monte Horebe para receber a lei do Senhor. Lembrando também aqueles 40 dias e 40 noites que Elias, zeloso pela lei e fugindo da perseguição de Jezabel, caminhou até o Monte Horebe para se encontrar com o Senhor. 40 dias Jesus fica no deserto. Então é um número simbólico que evoca todo o passado de Israel, né? E que tem a ver com o que nós estamos vivendo agora. Quaresma é uma quarentena. Aliás, a palavra está muito em voga por causa da pandemia, né? É uma quarentena que nós fazemos de preparação para a celebração da Páscoa e de preparação para o batismo. Faz parte da tradição da igreja, neste período quaresmal, ter a preparação próxima para o batismo. Esses ritos que nós vamos fazendo nesses domingos da quaresma são preparatórios para a celebração do batismo, que se realiza em geral na noite da vigília pascal ou logo nos dias seguintes do início da Páscoa. No deserto, Jesus fica 40 dias e é tentado por Satanás. Marcos não diz qual é a tentação de Satanás. Satanás é o adversário, é o inimigo do gênero humano, é o símbolo do mal personificado. Os outros evangelistas, Mateus e Lucas, nos dão o resumo das tentações. Marcos não menciona, não descreve, mas ele mostra que Jesus é tentado, não 3 vezes, mas toda a vida, né? Em todo o período do deserto. Qual é a grande tentação que não está mencionada aqui, mas que o conjunto do evangelho de Marcos nos permite perceber? É a tentação de Jesus, ao invés de escolher o caminho do serviço, do esvaziamento, até a morte de cruz, recusar esse caminho e escolher um caminho, entre aspas, mais eficiente, o caminho do poder. Essa tentação vai ser expressa através de várias palavras. Um deles que vai fazer essa tentação, por exemplo, é o próprio Pedro, quando quer que o Senhor se afaste da cruz, né? Quando Jesus fala daquele anúncio da paixão, Pedro o repreendeu à parte, dizendo que isso não te aconteça nunca, né? E Jesus vai afastar Pedro. Também os fariseus, quando pedem de Jesus um sinal do céu, né? Se Jesus aceitasse esse sinal do céu, significava que ele estava recusando o sinal justamente da sua paixão, morte e ressurreição, que é o sinal do seu esvaziamento. Jesus não vence a tentação, ele não vai por esse caminho do poder, da imposição, aparentemente mais eficiente, mais enganoso, porque justamente esse é o caminho de Satanás, né? É de colocar o poder, a riqueza e o prazer como os valores absolutos da vida. Jesus ali vive entre os animais selvagens e os anjos o serviam, no deserto. Quer dizer, Jesus volta àquela harmonia do jardim em que foi colocado o ser humano lá no livro do Gênesis, Adão e Eva num jardim. Quer dizer, é um novo começo. Jesus vai fazer um êxodo que vai levar a humanidade à libertação, partindo do deserto e vencendo a tentação do poder para abraçar a vida do serviço, da entrega. E depois que João Batista é preso, Jesus então vai para a Galileia, o grande lugar do seu apostolado no Evangelho de Marcos, pregando o Evangelho de Deus. Essa palavra aparece só em Marcos dessa forma. Evangelho de Deus, boa notícia de Deus.
Quer dizer, Deus veio ao nosso encontro no seu Filho, não mais um mensageiro qualquer, mesmo que seja importante, não mais um profeta, por maior que fosse, mas o próprio Filho, o Evangelho de Deus. E o que Jesus diz? Versículo 15: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. É o grande movimento da nossa quaresma, e que nós ouvimos na quarta-feira de cinzas, quando da imposição das cinzas: convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo se completou, tudo aquilo que era prometido no Antigo Testamento, agora chegou o tempo da realização. O Messias está presente, o reino de Deus está próximo de nós, é preciso que o acolhamos. Queridos catecúmenos, especialmente para vocês, esta palavra deve ter um sabor especial. Vocês estão na reta final, o tempo se completou, o reino está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Que vocês possam crescer sempre mais na vida de oração, na vida de contato com a palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras, para que ela seja a luz dos passos de vocês. Na segunda leitura de hoje, São Pedro, sua primeira carta, faz uma alusão ao episódio de Noé e chama a atenção nossa para a importância do batismo, que vocês se preparam para receber e que nós outros já recebemos, e com grande alegria agora queremos acolher vocês também. Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de conduzir a Deus a todos. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida no Espírito, ressuscitou. E no Espírito, ele foi também pregar aos espíritos que estavam na prisão. Os hebreus falam Sheol, né? Os gregos falam no Hades. No credo, às vezes nós falamos desceu à mansão dos mortos, ou às vezes falamos desceu aos infernos. É claro que não é inferno no sentido do lugar da perdição, é o lugar, digamos assim, em que aqueles que faleceram estão dormindo, é a expressão, aguardando a libertação. Ele desce e vai, pela sua morte, né? Ele vai pregar àqueles que estão na prisão, na mansão dos mortos, aos que foram desobedientes antigamente, ou seja, a sua morte tem um significado também para aqueles que vieram antes dele. Quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construiu a arca que é figura da igreja, na qual vocês, catecúmenos, vão entrar pelo batismo. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8 foram salvas por meio da água. O batismo é feito com a água, é uma alusão ao batismo. A arca corresponde ao batismo. Está aqui explicitamente em São Pedro hoje, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, não é simplesmente uma água para tomar um banho, nos purificar da sujeira, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. É a vida nova, né? Submetendo-se a Ele, anjos, dominações e potestades, porque Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo é a associação nossa à morte e à ressurreição do Cristo. Morremos para o pecado e vivemos para a vida da graça. Vítor e Fernando, é muito bom tê-los conosco nesta caminhada e nessa preparação próxima para a recepção do batismo, dentro das solenidades pascais que nós vamos celebrar ao final dessa quaresma. E nós outros, que já fomos batizados, naquele dia, vamos também renovar os nossos compromissos batismais, louvando e agradecendo a Deus pela graça que nos alcançou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.